Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme Ruas Sangrentas, o Acerto Final de 2006. Vamos para mais um resumo. O sul de Los Angeles vivia tomado pelo crime e por isso Otis, sempre preocupado com a segurança do filho, colocou uma arma no porta-luvas antes de buscá-lo na escola. Quem deveria ter ido era Luke, o primo de Junior, mas uma vez ele falhou. O garoto ficou sozinho por meia hora no pátio, preocupado com a possibilidade de um dia ninguém aparecer. Otis garantiu que jamais deixaria isso acontecer. Durante o trajeto, Junior encontrou a arma escondida, mas o pai recuperou o revólver rapidamente e o colocou na cintura. Depois de algum tempo no carro, o menino adormeceu e Otis o ajeitou no banco de trás. Preso no trânsito, ele acabou distraído por uma moça muito atraente que passou oferecendo um terno roubado. Ela se chama Coco e, apesar de sua insistência, Otis recusou a compra. Um minuto depois, enquanto ainda se recuperava da distração, um homem armado o surpreendeu, o golpeou e o expulsou do próprio veículo. Desesperado, Otis correu atrás do carro, pois Junior continuava lá dentro. Os comparsas do ladrão vinham logo atrás em outro veículo. A perseguição terminou em uma batida contra uma caminhonete e um tiroteio se espalhou pela rua. Otis reagiu, derrubou dois criminosos e feriu o ladrão no ombro. Ele estava pronto para disparar novamente, mas ouviu Junior gritando por ajuda. Isso o fez hesitar. Mesmo cansado, Otis continuou correndo atrás do carro, até perder as forças. Foi então que reconheceu Coco observando tudo à distância. Ele percebeu imediatamente que ela fazia parte do esquema. Apontando a arma, exigiu informações e ela contou que o carro seria levado para uma garagem. Otis arrastou para lá, mas o local estava vazio. Precisando de um meio de transporte, ele tentou pegar um dos carros ali. Nesse momento, o namorado de Coco apareceu furioso e começou a agredi-la, acusando-a de ter pego algo dele. Otis não tolerou a situação e interveio, derrubando o agressor até deixá-lo inconsciente. Em seguida, roubou o carro e ordenou que Coco o ajudasse a continuar a busca. Mas ela começou a cuspir sangue, consequência dos golpes, e disse que não poderia voltar para casa, pois o homem havia roubado sua bolsa com o dinheiro e o terno, e ela seria machucada novamente por causa disso. Otis prometeu ajudar com o dinheiro se ela colaborasse para encontrar o Junior. Coco reconheceu que ele parecia alguém decente, mas disse que estava fora dessa confusão. Mesmo assim, os dois seguiram até o gueto, onde presenciaram diversas agressões nas ruas. Ali, Otis descontou a raiva em Luke por não ter ido buscar o menino. Luke, envolvido com o crime, se comprometeu a descobrir algo. Foi nesse momento que Otis revelou a Coco que já tinha passado por esse mesmo mundo. Havia sido criminoso, cumpriu 6 anos de prisão, há apenas um mês em liberdade condicional, tentava reconstruir a vida. Ir à polícia seria impossível, ainda mais porque a TV agora exibia imagens dele reagindo aos bandidos, e aquilo complicaria sua situação. Se procurasse seu filho por meios oficiais, seria preso antes de encontrá-lo. Luke trabalhava para um chefão violento chamado Big Mate. Esse líder impunha medo a todos, e um de seus métodos recentes envolveu punir um comerciante que não conseguiu pagar a taxa exigida. Em um dos cômodos, ele mantinha Junior sequestrado. Luke contou a verdade a Otis. Big Mate queria $100 mil de resgate. Ele acreditava que Otis havia escondido o dinheiro do último roubo que cometeu anos antes. O prazo era até a meia-noite seguinte. Luke ainda provocou: se Otis tivesse essa quantia, será que estaria trabalhando como segurança? Sem alternativa, Otis precisava levantar o dinheiro de algum jeito. Coco, que também trabalhava para Big Mac, sabia que o chefe não aceitava falhas. Ela então sugeriu um plano perigoso: assaltar outro gangster, P-Money, para quem ela também prestava serviços. Ele vendia roupas de marcas roubadas. Relutante, ela prometia a entrada de Otis na loja clandestina. Fingindo ser namorado dela, ele pediu para usar o banheiro, mas na verdade procurava dinheiro. Achou um pequeno montante, mas o restante estava no cofre. Otis apontou a arma para o funcionário, exigiu que abrisse, dizendo estar ali a mando de Big Mac. O plano, na visão de Otis, era simples: colocar Big Mac e P-Money um contra o outro até que se destruíssem sozinhos. Depois, Coco levou Otis para o esconderijo de P-Money, onde o resto da equipe estava reunida. Ela pediu para usar o banheiro e liberou a entrada do parceiro. Com o rosto coberto, Otis assaltou os bandidos novamente, reforçando a ideia de que aquele era um recado de Big Mac. Logo em seguida, enquanto fugiam, encontraram um bloqueio policial e precisaram desviar por um bairro rico. Coco nunca tinha visto aquela realidade e ficou impressionada. Otis estacionou diante da mansão de Big Mac, pretendia vasculhar o local e tentar juntar os 100 mil de uma vez. Com dificuldade, desativou o alarme e entrou. Coco o acompanhou. Ela brincou dizendo que a casa estava bagunçada porque a empregada tinha tirado o dia. Os dois reuniram o dinheiro sobre a mesa, mas a campanha tocou de repente. Era a polícia. Coco assumiu o controle e se passou por amante do dono da casa, explicando que havia saído do banheiro e esquecido o código do alarme. Ela
flertou com o policial, pediu que deixasse o número para emergências e conseguiu que ele fosse embora sem maiores questionamentos. Com o perigo afastado, a dupla comemorou. Era hora de contar o dinheiro, mas, infelizmente, ainda não chegava ao valor necessário. Em compensação, descobriram um molho de chaves com códigos. Eram acessos para cofres de diversos bancos. Na manhã seguinte, Otis foi até um dos bancos e solicitou acesso ao cofre correspondente. Coco chegou logo depois, vestida de um jeito chamativo, atraindo todos os olhares dos seguranças. Quando o gerente pediu a identidade de Otis, Coco criou um escândalo tão grande que ele se esqueceu completamente de conferir os documentos e liberou o acesso. No banco, tudo parecia sob controle, até que uma funcionária reconheceu imediatamente o número da caixa. Ela sabia que pertencia a Big Mate. Otis não teve escolha, precisou apontar a arma para ela, mantendo-a em silêncio enquanto concluía o roubo. Ninguém percebeu a fuga, pois todos ainda estavam distraídos com um escândalo armado por Coco no saguão. Eles escaparam misturados a um grupo de manifestantes que estava na rua. Dessa vez, Otis cobriu o rosto e Coco fingiu ser refém para evitar suspeitas. No terceiro banco, ela simulou uma crise epilética, criando outra confusão que atraiu toda a atenção dos seguranças. O resultado final da soma, $50 mil. Otis acreditava que, vendendo as joias roubadas, conseguiriam mais de cerca de 90 mil. Planejava dividir esse valor com Coco, como prometido. Foi então que Luke telefonou, disse que entregaria pessoalmente o dinheiro a Big Mate, alegando que, por serem família, ele conseguiria fazer isso discretamente. Luke também demonstrou preocupação com Junior, dizendo que Otis, por ser procurado, deveria evitar aparecer. Mas no caminho até o chefe, Luke foi interceptado pela própria gangue. Eles o amarraram e o levaram à presença de Big Mate. O problema é que Luke também devia dinheiro ao líder e agora corria risco de sofrer uma punição severa. Enquanto isso, Otis e Coco continuavam juntando o restante da quantia. Em um momento raro de calmaria, Coco desabafou. Sonhava em fugir daquele ambiente violento e visitar outros países, começando por um pequeno vilarejo no México. Comovido, Otis lhe ofereceu um colar feito de joias roubadas e Coco, tomada pela emoção, acabou se entregando a ele, embora Otis ainda estivesse abalado demais para demonstrar entusiasmo. Foi então que Otis revelou algo importante. No passado, fazia parte da mesma quadrilha de Big Mate. Eles assaltavam bancos juntos, até que o chefão tentou eliminá-lo para ficar com todo o dinheiro. Otis escapou, levou o dinheiro e pediu à madrinha que o escondesse até que ele pudesse buscá-lo. Desde então, nunca mais teve notícias dela, nem dos $100 mil. Coco também dividia uma dor profunda. Havia perdido seu filho pequeno, morto por uma bala perdida, em meio a uma troca de tiros entre grupos rivais. O menino só brincava na rua quando tudo aconteceu, e essa memória ainda despedaçava por dentro. Luke voltou a ligar, passando o endereço para a entrega do dinheiro. Antes disso, Otis e Coco precisavam vender as joias. Luke se ofereceu para realizar a venda sozinho, pois Otis não poderia aparecer em público sem arriscar ser preso. Luke chegou ao covil de Big Mate e finalmente viu Junior, monitorado por câmeras 24 horas por dia. Ele estava assustado, tanto pelo menino quanto pelo próprio destino. Luke colocou a joia sobre a mesa, calculando que valiam cerca de $20 mil, bem mais do que sua dívida. Ele pediu apenas 90 mil como troco e quitação. Mas Big Mate logo desconfiou, quis saber de onde vinham aquelas joias. Luke improvisou, dizendo que tinha roubado alguns moradores ricos na noite anterior. O chefe, porém, reconheceu cada peça. Eram dele. Todas aquelas caixas de depósito que Otis havia assaltado pertenciam a Big Mate. Furioso, ele afirmou que, para Luke ter alguma chance de sobreviver, teria de devolver tudo ainda naquele dia. Desesperado, Luke telefonou novamente para Otis e pediu que levasse todo o dinheiro imediatamente para o endereço marcado. Otis percebeu que algo estava errado. No último instante, Otis mudou o local de entrega e deixou Coco em segurança. Só então ele pôde ver o filho novamente. Mas Big Mate deixou claro que não libertaria Junior enquanto não recuperasse cada centavo. Otis jogou a mala de dinheiro no chão. Um dos capangas se preparou para disparar contra o pai e filho, mas Luke, querendo salvá-los, se colocou na frente e acabou sendo atingido. Em resposta, Otis reagiu com tudo que tinha e derrubou os demais homens. Luke estava muito ferido, baleado no peito. Restavam apenas Big Mate. Os dois ficaram frente a frente, revivendo tudo que os levou até ali. Otis lembrou que passou 6 anos na prisão por causa dele. Big Mate rebateu dizendo que Otis o traiu primeiro. Para atingir o rival, o chefão lembrou que Otis tinha apenas uma pessoa importante no mundo, o filho. Foi por isso que ele sequestrou o garoto. Mas o chefe cometeu um erro fatal. Não contou quantas balas ainda tinha. Quando puxou o gatilho e a arma fez apenas um clique seco, Otis não hesitou. Acabou com a ameaça ali mesmo. Agora ele precisava salvar Luke. O primo, muito fraco, recusava-se a ir ao hospital, temendo a polícia. Otis então dirigiu até um posto de gasolina e tentou estancar o sangue como podia, lutando contra o tempo. O funcionário do posto se recusou a entregar a chave do banheiro, alegando que não podia liberar o espaço. Só mudou de ideia quando recebeu uma nota verde como incentivo. Luke foi levado para o banheiro sujo e colocado sentado no vaso,
enquanto Coco correu em busca de peróxido e ataduras para tentar socorrê-lo. Enquanto isso, a TV do estabelecimento começou a exibir o rosto dos assaltantes. O atendente reconheceu Coco imediatamente, mas para surpresa dela, não chamou a polícia. Ele estava encantado com a ideia de estar diante de uma espécie de Bonnie e Clyde modernos. Chegou até a pedir um autógrafo, mais empolgado do que assustado. Depois de improvisar os primeiros socorros em Luke, o trio voltou para a estrada rumo à fronteira com o México. Mas, de repente, Luke perdeu a consciência. O susto fez Otis desviar bruscamente o carro, quase batendo, movimentação que atraiu a atenção de uma viatura policial. Infelizmente, os ferimentos eram graves demais. Luke não resistiu e morreu no banco traseiro, deixando Otis e Coco devastados. Agora, não havia mais tempo, a única opção era fugir. Um helicóptero apareceu no céu. Otis fez uma manobra arriscada e conseguiu despistar as viaturas por alguns minutos. Para escapar da visão aérea, ele entrou em um estacionamento e parou. Sabia que precisava se separar de Coco e Junior se quisesse dar alguma chance aos dois. Otis disse que Coco deveria levar Junior e escondê-lo dentro de algum carro por ali, enquanto ele seguiria dirigindo para atrair todas as viaturas. Coco retrucou que, se fossem pegos, o menino seria enviado para um abrigo e ela não deixaria isso acontecer. Otis então saiu com o carro, atraindo toda a polícia para si. Coco seguiu com Junior pelo lado oposto, conforme planejado. Ainda combinaram de se ligar em 10 minutos. Durante a fuga, Otis perguntou o nome do vilarejo mexicano onde eles supostamente se encontrariam, mas os dois sabiam que aquilo era apenas uma esperança distante. Jamais chegariam a se reunir daquele jeito. Otis pediu para falar com o filho e o menino, com a voz inocente, pediu que o pai comprasse um cavalinho de brinquedo para ele. Depois disso, Coco confessou seus sentimentos, dizendo que amava Otis. Com as viaturas cada vez mais próximas, Otis entrou na área dos portos. Ali, as ruas terminavam em docas sem saída. Cercado pelos policiais com todas as armas apontadas em sua direção, ele tomou a última decisão possível, acelerou ao máximo e lançou o carro na água. O veículo foi engolido rapidamente pelo lago, desaparecendo sob a superfície. Coco entendeu naquele instante que Otis não voltaria, mas ela precisava seguir em frente por Junior. Os dois cruzaram a fronteira e chegaram ao pequeno vilarejo mexicano que ela tanto sonhava conhecer. A vista era simples, mas tranquila, com o mar logo adiante. Junior começou a frequentar a escola local e Coco passou a criá-lo como se fosse seu próprio filho. Em um dia de caminhada pela praia, o menino perguntou, com o coração apertado, se o pai não voltaria mais. Coco tenta confortá-lo, disse que também sabia disso, mas que se sentia melhor acreditando na possibilidade de um reencontro. Então, enquanto caminhavam pela areia, viram uma silhueta se aproximando ao longe. Era um homem cansado, mas firme, avançando passo a passo. Quando chegou perto, ficou claro, era Otis, vivo, e segurando nas mãos o cavalinho de brinquedo que havia prometido ao filho. A moral da história nos mostra que, mesmo cercado pela violência e pelas escolhas erradas do passado, um pai é capaz de tudo para proteger o que realmente importa. O filme reforça que lealdade, sacrifício e amor podem surgir até nos lugares mais inesperados, e que ninguém está totalmente condenado enquanto ainda há luta para fazer o certo. Dito isso, minha nota para o filme é 7 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.